Yes, yes. It's very important to save what you're going to talk to us today. Oui, yes. We know the So, pleasure to what have you place- here. Aos 90 anos, viu, gente? Ele era uma figura muito importante para o movimento de parto humanizado, sabe? Muito Pessoal, bom. Sibili, seu microfone está ligado. Por favor, gente, deem uma checada. Todo mundo desliga. You can start, Michelle. So I know that your main topic of interest in general is how they are born. It Então, eu means sei que, em geral, a coisa principal que vocês estão mais interessados é como that we have to think of the future. e a gente precisa pensar no futuro. We have to consider that human beings born today will transmit their genes in the Ah, middle of the century. Então, a gente tem que pensar que as crianças que estão nascendo hoje vão transferir os seus genes daqui a pouco. But the point is that today we understand that they will not just transmit their genes. Mas a questão é que hoje a gente entende que essas crianças que vão se tornar adultos, elas não vão apenas transferir os germes. Os Today genes. we understand that the mother is also transmitting acquired traits. Então, a gente sabe que a mãe vai transferir para esse bebê também traços adquiridos, não só os genes. She's transmitting to the baby in the womb, she's transmitting our antibodies. Por exemplo, com o bebê na barriga, no útero, ela está transferindo para o bebê todos os seus That means anticorpos. adaptation to certain microbes, A gente microorganisms. pode dizer, então, que o bebê está se adaptando a esses micróbios. She is transmitting some what we call epigenetic factors. A gente também, esses bebês estão transferindo o que a gente chama de... Sorry, vai, Laura. It means that during Sorry, Michelle. Fatores epigenéticos. Essa mãe está transferindo também os fatores epigenéticos. Yes. Transmitting their epigenetic factors means that during certain phase of their life, Então, transferir esses fatores genéticos quer dizer que hoje em dia, na vida dela, the genes of some women have been trained to remain silent. They don't disappear. alguns genes, To remain silent. alguns genes dessas mulheres foram treinados para ficarem silenciosos, para não se manifestarem. So this is an acquired trait. Então, esses não são os genes que vão ser transmitidos e não vão ser adquiridos. Ela não vai transmitir. And of course, the mother transmits also immediately after birth microbes. E, obviamente, a mãe também transfere, além de alguns genes que são esses genes que foram dados para falar, ela transfere também germes, todos os anticorpos que ela já tem. Logo após o nascimento. We have to underline an important fact. Então, a gente precisa realmente marcar um fator muito importante. Acquired traits are transmitted from the mother. Sorry, Michelle. Can you repeat the last phrase? And not only genes. Então, quer dizer que a mãe vai transmitir para o bebê esses traços adquiridos e não apenas os genes. This is a radically new way of thinking. Então, essa é uma maneira radical de um novo pensamento. And this is a way to underline the importance of what's happening in a period surrounding birth. Então, esse é um momento muito importante da gente entender o que está acontecendo nesse momento em torno do parto e nascimento. An opportunity to underline that how fast history is going. Então, a gente está pensando, a gente tem que entender como é que a história está indo de uma maneira tão rápida. Think that about 10,000 years ago, se a gente pensar 10 milhões de anos atrás, our ancestors started to dominate nature. Há 10 milhões de anos atrás, a gente começou a dominar a natureza. And in particular to domesticate animals.
e também particularmente a domesticação dos animais. And at that time, they understood in this context that it's as if the male is transmitting the seed. Então, naquele momento, a gente sabia que a gente estava transferindo uma semente. And Michelle, the just a female, minute. Laura, Michelle, just a minute. Laura, can you go on with the translation, please? Yes, of course. Laura will translate, Michelle. yes, we, it's as if they understood at the beginning of animal husbandry. They Então, thought they understood something simple to say, no início, quando começou a domesticação dos animais, algo novo foi compreendido. that the father, the male, is transmitting the seed, Se compreendeu que é o macho que transmite a semente and the mother, the female, is kind of mostly the recipient. e a fêmea é somente é aquela que recebe. That the root of paternalistic, patrilinear societies. E aí estão as raízes do patriarcado. And it has been like that until the age of genetics. E assim, existe essa crença continua até entendermos o que acontece na genética humana, That was the beginning of the 20th century. que foi tipo no início do século XX. At that time, we thought as if mother and father transmit their genes in an equal way, 50-50. E só foi então no século XX que deu para compreender que mãe e pai transmitem 50% cada um do material genético da criança. That probably was the root of the new relationship between men and women. E aí começou uma nova relação entre o homem e a mulher na nossa civilização. Men and women are considered equal. Homens e mulheres considerados iguais. But suddenly today it's different. Mas hoje, de repente, aconteceu uma coisa nova. The mother is transmitting more than her genes. A mãe transmite mais que seus próprios genes. The mother is transmitting acquired traits. A mãe transmite traços adquiridos. She transmitting epigenetic factors, Fatores epigenéticos, antibodies, anticorpos, microorganisms. micro-organismos. It's a radically new way of thinking. É uma maneira radicalmente diferente de pensar. So when we talk about that, we talk about what will happen in the middle of the century. E a gente então fica se perguntando o que vai acontecer no meio desse século agora? When children born today will have children. Quando as crianças nascidas hoje terão, what will they have, Michelle? We are thinking of what will happen in the middle of this century. Unfortunately, Michelle, there is noise coming from the phones. Yes. Not I'm yet. talking about what will happen in the middle of this 21st century. Sim, no meio desse 21º século, Século 21. When human beings born today will have children. quando essas pessoas nascendo agora vão ter filhos. At that time, the mother will transmit much more than her genes. E uma época que vai se compreender que a mãe transmite muito mais que os seus genes. It's already like that. É assim que vai acontecer. So good reason to think of the future. E é uma boa razão de pensar no futuro. But there are many reasons to think of the future. São muitas as razões que temos hoje para pensar no futuro. And many mysteries about what might happen in the future. Muitos mistérios sobre aquilo que pode acontecer no futuro. Although we don't need to acquire new knowledge, Não precisa de novos conhecimentos. we need to realize the importance of what we know already. O que nós precisamos é nos darmos conta da importância daquilo que já sabemos hoje. We have to realize, for example, how we manipulate the laws of natural selection.
Temos que nos dar conta o quanto já manipulamos as leis da seleção natural. You heard about the laws of natural selection, of course. Vocês, claro, já ouviram falar dessas leis da seleção natural. They are as old as life. Elas são tão antigas quanto a própria vida. But when our ancestors started to dominate nature, Mas quando nossos ancestrais começaram a dominar a natureza, recently, about 10,000 years ago, it's recent, e foi recente, porque 10.000 anos atrás ainda é tipo bem recente, they started to manipulate the laws of natural selection, eles começaram a manipular essas leis da seleção natural, where the reproduction of human beings are concerned. principalmente no que diz respeito à reprodução humana. And originally, they started to reinforce the laws of natural selection. E, recentemente, eles começaram a reforçar as leis da seleção natural. We must realize that from that period, the beginning, the initiation of breastfeeding was delayed. E a gente tem que ver que, antigamente, o início da amamentação era postergada. Almost all over the world, many diverse cultures, but that was a common point. No mundo inteiro, era um ponto em comum que nós tínhamos. It would be 1 day, 2 days, 3 days or more, but always delayed. Podia ser 1, 2, 3 dias, mas sempre havia, o início da amamentação era postergado. This was an effect of belief. Isso isso acontecia por causa de uma crença. Dominant belief was that the colostrum is bad for the baby. Era uma crença dominante durante muitos séculos que o colostro não era bom para o bebê. So from that time, human babies for thousands of years have been deprived of early colostrum. E durante, então, milênios, os bebês foram privados daquele início do colostro. The dominant belief that the early colostrum was bad for the baby. Por causa dessa crença, que era ruim para eles. That was a way to reinforce the laws of natural selection. Era uma maneira de reforçar as leis da seleção natural. It's probable that many fragile babies would have survived if they had access to early colostrum. Nós não sabemos o que teria acontecido se os bebês tivessem tido acesso, né? Muitos teriam sobrevivido tendo acesso ao início do colostro. So a typical example of how, at that time, our ancestors started to reinforce the laws of natural selection. Isso é um exemplo típico quando os nossos ancestrais começaram a reforçar as leis da seleção natural. And also with rituals. E tinha uma série de rituais. An example of ritual, Por exemplo, well reported in some ethnic groups, some countries, vários grupos étnicos em várias nações, when a newborn baby was apparently fragile, relatam que quando um recém-nascido parecia meio frágil, they were wondering if it was worth taking care of this baby. eles se perguntavam se valia realmente a pena tomar conta dessa criança. And they were giving this baby the bath in freezing water, cold water. E aí davam um banho nesse neném numa água gelada. If the baby could survive, it was worth taking care of this baby. E se o bebê sobrevivia, aí sim, valia a pena tomar conta dele. So the laws of natural selection were reinforced as a way to dominate nature. E as leis da seleção natural eram reforçadas como uma maneira de dominar a natureza. And it has been like that for many, many, many centuries E por muitos e muitos séculos foi assim, until recently. até recentemente. Personally, I've known the time when babies had no access to the breast before the age of 2 or 3 days. E hoje em dia já não é como na época onde os bebês não tinham acesso ao leite materno, a não ser com 2, 3 dias depois de ter nascido. It was the case when I was in the maternity unit of a Paris hospital in 1953. Quando em 53 eu trabalhava numa maternidade em Paris,
So until assim. recently, it has been like that. Era sempre assim. And suddenly, what a turning point. De repente está havendo um ponto agora de mutação What a turning point in the history of life. na própria história da vida. We don't need to acquire new knowledge to realize the importance of this turning point. A gente não precisa adquirir novos conhecimentos para ver a importância desse ponto de virada. It happened suddenly during the very past decades. Aconteceu assim espontaneamente, de repente, nessas últimas décadas, Today, reproductive medicine e hoje em dia a medicina reprodutiva is neutralizing the laws of natural selection. está neutralizando as leis da seleção natural. What a turning point in the history of life. É um ponto de mutação na história da vida. Easy to provide examples to illustrate this fact. É fácil, inclusive, dar exemplos sobre esses fatos. It's obvious that today, a woman who cannot give birth by herself É óbvio hoje em dia que uma mulher que não pode ter filhos sozinha can transmit her genes as easily as a woman who gives birth very, very easily. pode transmitir seus genes tão facilmente quanto uma mulher que pode ter filhos numa boa. Thanks to the new, modern, safe technique of cesarean section. São todas essas técnicas modernas de cesárea. If you So- cannot transmit your genes by baby bump aviation route, you have a C-section, that's all. Se você não pode transmitir os seus genes por um nascimento vaginal, você pode ter uma cesárea, tão simples quanto isso. Many other examples of how we neutralize the laws of natural selection. Tem muitos outros exemplos como estamos neutralizando as leis da seleção natural. I can only give some typical examples. Posso dar uns exemplos típicos. We know today, particularly through Norwegian studies from Norway, Tem os estudos da Noruega that a breech presentation at term is to a great extent, to a certain extent, related to genetic factors. tem a ideia de que o bebê pélvico pode ser, já na hora de nascer, pode ser devido a fatores genéticos. Genetic factors transmitted by the father or the mother. Fatores genéticos transmitidos pelo pai ou pela mãe. And because breech birth at term is more dangerous than head first at term, E porque chegar pélvico já no final da gestação é mais perigoso do que chegar cefálico, until now, all over the world, até agora, no mundo inteiro, the prevalence of breech presentation at term was not more than 3%. não era tão frequente assim, até pouco tempo, a apresentação pélvica. There is an evolutionary advantage to be born at first. Porque teve uma vantagem natural, seleção natural, de nascer cefálico, com a cabeça But primeiro. suddenly it's different at the age of the safe cesarean section. Mas agora, nessa idade de cesárea, So we can Segura. anticipate that in the future, podemos antecipar que no futuro, the proportion of breech birth will increase. a proporção de bebês com apresentação pélvica no final da gestação And vai aumentar. according to statistics in Norway, E a gente pode ver, numas estatísticas na Noruega, it's already increasing. já está aumentando a apresentação pélvica. Forget the details, just a Mm. way to illustrate the fact that we neutralize the laws of natural selection. Vamos esquecer os detalhes, estamos simplesmente neutralizando as leis da seleção natural. I'll give a last example. Mais um exemplo. Most human beings are Rh positive. A maioria das pessoas são RH positivo Only 16% are Rh negative. e mais ou menos 16% são RH negativo. There was an evolutionary advantage for this proportion. Havia uma vantagem da seleção natural para essa desproporção. Statistically speaking, Falando estatisticamente, an Rh negative mother uma mãe com RH negativo
could not have the same number of healthy children Não podia ter o mesmo número de bebês saudáveis than an Rh positive mother. que uma mãe com RH positivo. But suddenly we know how to prevent Mas Rh nós incompatibility. já sabemos como prevenir incompatibilidade de RH. So mathematicians can calculate Os matemáticos podem então calcular the time when the number of Rh negative human beings will be the same as the number of Rh positive. vai chegar daqui a pouco o momento em que vai ter tantas mães com RH negativo do que mães com RH positivo. It's mathematical. É algo matemático. I don't provide opinions. Sorry? I don't provide opinions. Des opinions. Eu não estou Ce falando sont pas aqui des de opinions. opinião nenhuma, não são opiniões, são fatos. I just provide facts. São fatos. There is no doubt whether we neutralize the laws of natural selection. Não há dúvida que estamos neutralizando as leis da seleção natural. So because we have to think of the future when we are interested in childbirth and so on, E como temos que pensar no futuro, quando estamos interessados em parto e nascimento, we must realize what's happening suddenly today in our species. temos que ver o que está acontecendo hoje nesse universo. And many new aspects of what's happening in the perinatal period. Tem muitos novos aspectos acontecendo no período perinatal. For example, until recently, Por exemplo, até pouco tempo, women in general as mulheres em geral were giving birth among great diversity of familiar and therefore friendly microbes. It was like that. elas davam à luz no meio de um ambiente de micróbios amigos, conhecidos, familiares. Today, it's the opposite. Hoje é o oposto. It's obvious that most women don't give birth among a great diversity of familiar and therefore friendly microbes. É óbvio que a maioria das mulheres não dá à luz numa grande diversidade de micróbios amigos, familiares. It means that the immune system of newborn babies today is not programmed, educated in the same way than in the past. E isso quer dizer que o sistema imunitário dos bebês não é educado como no passado. So the way the immune system is programmed, it means that health is at stake. E a maneira como estamos programando o sistema imunitário dos bebês significa que a saúde está em perigo. So this issue must be considered in a particular case of human beings. E isso tem que ser considerado quando se trata de seres humanos. Because human beings are special Porque os seres humanos são especiais, for many reasons, por muitas razões. but one reason is the structure of the placenta. Mas uma dessas razões é a estrutura da placenta. The human placenta is very effective at transferring the maternal IgG, antibody IgG. A placenta humana é equipada para transmitir os IgGs, os anticorpos da mãe para o filho. A newborn human baby is not like a little calf. Então, o neném humano recém-nascido não é que nem um bezerrinho. Little calf are not receive antibodies before being born. O bezerrinho não recebeu anticorpos antes de nascer via placenta. There is something urgent among human beings. É uma coisa específica dos seres humanos. Something important among human beings É algo importante. is to understand how the human system start to be educated. Precisamos saber, entender como é que esse sistema imunitário humano vai sendo educado. Until recently, it was educated by a great diversity of friendly microbes.
Até pouco tempo, ele era educado por uma grande diversidade de micróbios familiares. Today, it's the opposite. E hoje realmente é o oposto. Once more, it's not an opinion, it's like that. E não é uma questão de opinião, repito, isto é assim. There is no need for sophistical study to say that the bacterial environment is not the same in your home or in an operating theater, your operating room. É muito fácil entender que o meio ambiente microbiológico numa casa é diferente de um hospital. So the education, the programming of the human system does not start in the same way today. Então, hoje em dia, não se começa do mesmo jeito educando o sistema imunitário de uma criança, de um We bebê. need to Sistema know, imunológico, Laura. Sistema need- Sistema imunológico. imunológico. Obrigado, obrigado. we need to consider if the prevalence of this dysregulation of the human system is related to this new situation. E precisamos saber se essa falta de equilíbrio no sistema imunológico dos seres humanos tem a ver com esse início de vida. When we talk about dysregulation of the human system, we think of allergic diseases, Estamos falando de doenças alérgicas, por exemplo, autoimmune diseases, doenças autoimunes, viral diseases. inclusive doenças virais. Viral diseases are, to a great extent, related to the way the human system is working. E as doenças virais têm muito a ver com o funcionamento do sistema imunológico. Today, we are not interested in how the human system is developing. E as pessoas não se interessam como é que esse sistema imunológico se desenvolveu. We are not interested in the early programming of the human system. Como é que foi programado esse sistema imunológico no seu início. We think of manipulating the system afterwards. A gente fica pensando em manipular, mudar esse sistema imunológico, mas depois. For example, when there is a pandemic. Por exemplo, quando tem uma pandemia, In fact, we need a new generation of studies. nós precisamos de uma nova geração de estudos But a risk factor for dysregulation of the human system, para estudar os fatores de risco nessa função que está sendo desregulada no sistema imunológico. such as allergic diseases. Por exemplo, quando se trata de doenças alérgicas, There are already been some small number of such studies, já tem alguns estudos, poucos but estudos, these studies were comparing birth in hospitals with birth in hospitals. e comparado com nascimentos, são todos feitos com nascimentos em hospitais. They were comparing different ways to be born in a hospital. Várias maneiras de nascer, mas num hospital. But we need studies comparing birth in hospital and birth at home. E precisamos realmente de estudos que comparam o nascimento em meio ambiente hospitalar e em meio ambiente em casa, domiciliar. Bacteriological perspective, Sob uma perspectiva bacteriológica, and therefore from immunological perspective, uma perspectiva imunológica, there are two kinds of birth. tem todos os tipos de nascimento. Birth at home Um nascimento em casa and birth elsewhere. e um nascimento em algum outro lugar. So once more, that's a new way to look at what's happening today. Mais uma vez, é uma maneira de olhar o que está acontecendo, para o que está acontecendo agora. And we might go on like that during hours talking about what is absolutely new. E nós precisamos entrar em algo que é completamente novo. And there is something new also in our way to understand human nature. E precisamos de algo novo na nossa maneira de compreender a natureza humana. You all know E vocês sabem why human beings are special, por que os seres humanos são especiais. even with our cousins, the chimpanzees, Mesmo, sorry Michel, tu peux répéter? even when compared with our cousins, the Mesmo, chimpanzees, mesmo quando somos comparados com nossos primos, os chimpanzés, we are special because we have developed our brain nós somos especiais porque desenvolvemos nosso cérebro to a great extent.
And particularly, we have developed what is called the new brain, E principalmente porque desenvolvemos o nosso novo cérebro. the technical word is the neocortex. A palavra científica é neocórtex. That's what makes human beings very special. Isso é que faz os seres humanos realmente especiais. But there is something absolutely new when we consider our understanding of the function of the neocortex. Mas tem alguma coisa totalmente nova quando a gente olha para essa compreensão que temos do neocórtex. Until recently, our neocortex, our new brain, was presented mostly as a tool. O nosso neocórtex, até pouco tempo, era considerado como uma ferramenta Providing information about space, time, para nos dar informação sobre espaço, sobre tempo, facilitating communication. facilitando a comunicação. That was a powerful effect of our neocortex, of our new brain. E todos esses efeitos do nosso neocórtex, novo cérebro, And we're even able to prolong artificially the potential power of our neocortex. e prolongava, como a ferramenta que prolonga muito nossa capacidade aqui de comunicar. What's happening today in the age of artificial intelligence? Hoje em dia, numa época de inteligência artificial, So this was, until recently, how we were considering the functions of this new powerful new brain among humans. as funções desse poderoso novo cérebro, assim que ele era considerado como uma ferramenta. But suddenly, we have a new understanding of the functions of the neocortex. Mas eis que temos uma nova compreensão agora das funções do neocórtex. The neocortex can have a powerful effect Ele pode ter um efeito poderoso, in two opposite directions. mas que vai em duas direções opostas. Of course, one direction is the neocortex as a tool and an instrument helping some physiological functions. Primeiro, claro, como uma ferramenta para ajudar algumas funções neurofisiológicas. But what we realize today that our powerful neocortex Mas sabemos hoje que esse poderoso neocórtex can have effect in the other direction. pode ter um efeito no que nos leva para uma outra direção. Instead of helping, Em vez de ajudar, the activity of the powerful neocortex can inhibit some physical function. as atividades do neocórtex podem inibir umas In a way, to funções. talk about the dual nature of Homo. E tem funções particulares ao nossa natureza de homo. Some of you probably heard about Pascal, Blaise Pascal, Alguns aqui ouviram falar do filósofo Blaise Pascal. The dual nature of Homo. Temos uma natureza dual, somos dois. Le cœur et la raison. Temos um coração e temos a razão. And today we can go back to this dual nature of Homo. Podemos pensar nessa natureza dual do ser We humano. understand that the powerful neocortex can have effect in two opposite directions. E podemos ver que o neocórtex tem uma função que pode ir em duas direções opostas. Of course, it can be a tool, Claro, pode ser uma ferramenta, but it can also inhibit, moderate, inhibit, neutralize some mas pode physical moderar, functions. inibir e parar, inibir essas são funções neurológicas, neurofisiológicas. For example, it can inhibit some reflexes. Pode inibir alguns reflexos.
human being at newborn babies, among newborn babies, you can demonstrate that they have some reflexes, primitive reflexes, O recém-nascido tem uns reflexos primitivos. like the palmar grasping reflex, Tem um reflexo de the pegar assim plantar com a palma da grasping mão. reflex, the Monroe reflex, some of you know that perfectly well, the Tem outros reflexos. rooting reflex, maybe, Aquele reflexo de aconchego. but after a certain development of the neocortex, Mas depois que o neocórtex se desenvolve, these reflexes are inhibited. esses reflexos são inibidos. This is the inhibitory effect, an example of an inhibitory effect Existem vários exemplos powerful neocortex. onde Another example, o grande neocórtex inibe reflexos. Outro exemplo, another example is the sense of smell, olfaction. por exemplo, no que diz respeito ao olfato. It's commonplace to say that human olfaction is weak. Nós sabemos que a nossa maneira Yeah, de already sentir many cheiro reasons for that. é bem fraca e temos muitas razões para isso. But one reason is the inhibitory effect of neocortex. E uma das razões é que temos um neocórtex que inibe essa função olfática. This has been well demonstrated in a study in Israel in 1914, I think so. Em 1914 já houve um estudo em Israel que mostrou isso. Easy to summarize this study. E é fácil resumir esse estudo. If you drink alcohol, wine, alcohol, Pessoa que bebe álcool, um copo de vinho, after that your sense of smell is more powerful. fica com um sentido de cheiro muito mais poderoso. When you drink alcohol, you reduce neocortical inhibition. Porque quando bebemos álcool, reduzimos as inibições neocorticais. The sense of smell is an example of physical function inhibited E by esse the sentido powerful neocortex. é um exemplo do que pode fazer o poderoso neocórtex quando ele inibe uma função. Nós não sentimos cheiro tanto assim. And the importance point E isso é importante that we are today in a position to understand porque estamos hoje numa posição de entender that among humans, que no meio de humanos, the birth process o processo de nascer is a typical example of a physiological process é um exemplo típico de um processo fisiológico which is inhibited by neocortical activity. que é inibido pela atividade neocortical. Until now, this is not something that could be understood. Até pouco não era uma coisa que facilmente dava para compreender. The main reason for that is that people were studying birth physiology Mas as pessoas estudavam a fisiologia do nascer were starting from the wrong question. e aí a partir de uma pergunta. They were always wondering, why are human births difficult? E sempre com essa pergunta, por que os nascimentos humanos são difíceis, os partos humanos são difíceis? And they always have the same unique interpretation. E sempre tinha uma tal de interpretação. Human births are difficult for mechanical reasons. E as razões dessa dificuldade eram razões mecânicas. It's another matter if experts in or people interested in birth physiology start from the useful question. Mas aí os interessados na fisiologia do nascer e do parir têm que começar com perguntas que sejam mais úteis. The useful question is why occasionally, even in the 21st century, occasionally, some women who apparently are not special, why occasionally some women give birth very easily, very quickly.
E a pergunta então seria: por quê, mesmo no século XXI, de vez em quando tem uma mulher que dá à luz de uma maneira extremamente fácil? This is a very useful question. Isso é uma pergunta útil. Hmm? It suggests that until now we have overestimated the importance of mechanical factors. É porque nós demos demasiada importância aos fatores mecânicos até agora. People studying birth physiology were looking at human body below the belt. As pessoas que estudaram o nascimento fisiológico olhavam para fatores mecânicos da pelve. They were not considering birth physiology as a chapter of brain physiology. Eles não pensavam em associar a fisiologia do nascer e a fisiologia, a neurofisiologia do cérebro. In fact, when we start from the useful question, Mas quando a gente faz uma pergunta útil, and when we have assimilated the concept of neocortical inhibition, e já assimilamos esse conceito de inibição neocortical, we are in a position to understand the solution that nature found nós estamos aí numa posição capaz de compreender a solução que a natureza encontrou to make human birth possible para fazer o nascimento humano possível and even potentially easy. e, inclusive, fácil em potencial. It was a very simple solution. E foi uma solução muito simples. The neocortex must stop working. É só fazer o neocórtex parar de funcionar. It's not its business. Não é, It was the business of the neocortex. não é uma questão, não é um assunto neocortical o nascimento. A way to recall, by the way, to recall É uma maneira de lembrar that we have a sufficient amount of documents que quando tem um número suficiente de documentos, to say that in Paleolithic ages, sorry, to say that in Paleolithic ages, que nos tempos paleolíticos, for the domination of nature by our quando o ancestors, ser humano começou, nossos ancestrais começaram a dominar a natureza, women used to isolate themselves to give birth, as mulheres tinham o costume de se isolar para dar à luz. as if the need to be protected about neocortical stimulation was understood. É como se ela já se soubesse naquela época que é importante proteger a mulher da intervenção neocortical na hora de parir. So today, here we are now, E hoje aqui estamos, what's more, a new phase in the history of human nature and childbirth in particular, estamos numa nova fase da história humana e principalmente na história do parir e do nascer. we are in a position to understand the solution that nature found to make human birth possibly easy. Estamos numa posição de compreender as soluções que a natureza inventou para que o nascimento pudesse ser, e o parto e o nascimento pudessem ser fáceis. If we understand that, E se compreendemos isso, we are on the way to rediscover the basic need of laboring women. aí já estamos a caminho para descobrir as necessidades básicas da mulher em trabalho de parto. It means that laboring women need to feel protected Elas precisam ser protegidas against all possible stimulations of their neocortex. de qualquer tipo de estímulo para o neocórtex. That's the point to understand. Isso é um ponto importante de compreender. If you understand that, the rest will follow easily. Uma vez isso compreendido, o resto segue facilmente, Because the stimulants of the neocortex are well known. porque nós sabemos bem o que estimula o neocórtex. There is language. Por exemplo, a linguagem. So you should never talk to a woman in labor. Nunca se deveria falar para uma mulher em trabalho de parto. Light. A luz, Bright light is special to our society, something to consider. uma luz forte, está por toda parte na nossa cultura. É Any importante. situation that can attract the attention of the woman
in labor stimulate our neocortex. Isso é uma situação que vai estimular o neocórtex da mulher em trabalho de parto. I don't want to provide details now, Eu não quero dar detalhes agora, but I want to Eu emphasize fui entrar numa reunião that we're e at a não, turning point in our understanding of human nature. mas estamos realmente num ponto de virada importante no que tem a ver com o nascimento. And then the concept of neocortical inhibition E esse conceito de inibição neocortical is becoming a new key to understanding human nature in general é uma nova chave para compreendermos a natureza humana em geral and some physiological processes in particular. e alguns processos teóricos em particular. I might finish by mentioning another physiological process Eu posso, inclusive, mencionar mais um desses processos that is Nicolai. usually inhibited by neocortical activity. de que atividades serão inibidas pela atividade neocortical. I want to mention the emotional states Eu quero mencionar os estados emocionais that give access to another reality que nos dão acesso a uma outra realidade, than space and time reality. uma realidade fora desse espaço-tempo. In modern language, let's talk that access to transcendence. Em linguagem moderna, diríamos um acesso à transcendência. Access to transcendence is also repressed by neocortical activity. O acesso à transcendência também é inimido pela atividade neocortical. It seems an aspect of human nature Parece que é um aspecto da natureza humana to reach occasionally transcendent emotional states. como atingir esses estados transcendentais. It seems that in Paleolithic ages it was a solitary experience to have. Parece que nas idades paleontológicas era uma coisa assim a ser atingida de maneira isolada. Expressed by art, for example, we have some reason to think that. Também no mundo da arte se pensa nisso, But it seems also that when our ancestors started to dominate nature mas quando começamos a dominar a natureza, after the Paleolithic ages, nessas idades they antigas, started also to regulate, to organize, to socialize access to transcendence. nós começamos a regular esse acesso à transcendência. Virou mais um ritual. They created special places for access to transcendence, socialized access. E a transcendência foi socializada em lugares especiais, escolhidos, Churches, temples, cathedrals, igrejas, templos, catedrais, mosques, so on. mesquitas, e assim por So diante. it was socialized from that Tudo time. começou a ficar socializado. So there are some reasons to study at the same time access to transcendence and the birth process. Então, tanto esse acesso ao plano que transcende, quanto dar à luz, há uma associação entre esses dois universos, As physiological processes inhibited by neocortical activity. porque são processos que ficam inibidos quando há atividade neocortical. It's probable that originally episode of reproductive life, orgasmic states, Os estados, por exemplo, orgásmicos na nossa vida reprodutiva, particularly orgasmic state during a fetus ejection reflex, inclusive na hora do reflexo da Well, ingestão do feto, what I call the highway to transcendence. é como se fosse assim uma estrada direta para a transcendência. But once access to transcendence was organized, Mas uma vez que se organiza esse acesso à transcendência, some ways to transcendence were not considered acceptable. esses estados já não foram mais aceitos. Cultural milieux were indicating access to transcendence that are acceptable.
Então, já se considerou que alguns desses acessos à transcendência eram aceitáveis, outros não. It could be prayer, Por exemplo, a oração, sim, could be songs, podia haver could be sons, music, música, canto, it could be psychedelic herbs, mas e os estados Drogas psicodélicos? psicodélicas. as É, accepted ways to reach transcendence. eram coisas aceitas para atingir a transcendência. But the highways to transcendence, orgasmic states of reproductive Mas, life, were not accepted. mas o estado assim direto para atingir essa transcendência, tipo orgasmo, já não foram mais aceitos, não eram considerados aceitáveis. And one way to realize how it was not acceptable to use these highways to transcendence E uma maneira de deixar claro que esses estados não eram para ser atingidos assim, a nível direto, como um orgasmo, is to analyze our vocabulary. é só dar uma olhada no nosso vocabulário. All the parts of the body that are related to reproduction Todas as partes do corpo humano que têm a ver com a reprodução, in many languages de várias maneiras, are associated with the concept of shame. estão associados a conceitos de vergonha. For example, in English, nerves, arteries, going to genital organs are dental arteries, Por exemplo, em dental inglês, nerves. a artéria que chega nos nervos, como é que é? Pudendo? Como é que é? Podendo. Podendo. E, Pudere in Latin means to be ashamed. e pudor, ter vergonha em latim. In French, it's nerf honteux, artère honteuse. Em francês é a mesma coisa. I've been told that in Chinese, the pelvic bone is the shame bone. E o osso púbico é o osso da vergonha em chinês. So that's a way to realize Dá para entender assim. that from the time when our ancestors dominated nature, Quando os nossos ancestrais começaram a dominar a natureza, they organized the access to transcendence eles organizaram o acesso ao transcendente. in the same way that organized the way babies are born. Assim como se organizaram a maneira como nascem as crianças, So there were strong interferences porque havia interferências fortes in the relationship between the neocortex entre o neocórtex and the other part of the human body. e as outras partes do corpo humano. We might say, once more to contrast le cœur et la raison. Podemos dizer que é mais uma maneira de botar em contraste o coração e a razão. So I found it necessary E eu achei necessário, among people who have special interest in how babies are born, para as pessoas que se interessam sobre como os bebês nascem, I found necessary to underline é importante estressar bem that whatever the aspect of human nature we consider, que qualquer que seja o aspecto da natureza humana que nós consideremos, we're at a turning point estamos num ponto de mutação, uma grande in virada our understanding of human nature. na nossa compreensão do que é a natureza humana. So I want to thank you for inviting me to Eu quero agradecer a vocês por ter me convidado aqui hoje. It's a huge, huge topic. Esse tema ele é imenso. I can mention that I've summarized this topic in a book titled I can say it in French or in English. In French, L'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée? E esse tema é o tema do meu novo livro, cujo tema em francês é Poderá a humanidade sobreviver ao parto socializado? And in English, Can humanity survive socialized birth?
E o mesmo em inglês. Yes, in Portuguese is the same, Michelle, no? Portuguese, yeah. Yes, just, The book is not published in Portuguese. ainda não foi publicado em português o livro. Yes. Perhaps one day. So, thank you for inviting me to be with you. Muito obrigada por ter me convidado para estar aqui hoje com I'm você. sure that now you need to be with yourself, to isolate yourself, to think of it. E agora eu sei que vocês precisam encontrar um tempo para pensar sobre tudo isso que foi dito aqui. And I'm sure that we'll have in the future other opportunities to meet. E teremos no futuro outras oportunidades para nos encontrarmos. Bye bye. Michel, a gente Yes. queria... Tá me vendo? Yes. Can you see me? I could see you. Yes, I can see you again. So, thank you very much to be here with us. It's an honor, it's a pleasure, it's a happiness, a very happy moment for us. Thank you very much to be with us this morning. See you soon. See you soon. Goodbye. Bye, Michelle. Merci. Merci. Au revoir.